Um bom dia a todos e todas. Inicialmente, queria agradecer o convite, né, do queridíssimo Dr. Daniel Bucar e parabenizar Dr. Daniel, doutora Joiciane, Dr. Sérgio por esse evento. Eu fico aqui muito honrado de participar de uma mesa, especialmente com juristas e, melhor, civilistas desse nível, dessa capacidade. Acho que realmente muito me comove. Eu estou aqui muito para aprender, né, esses temas tão atuais, tão difíceis, tão ricos, né? E ontem a gente estava conversando com alguns colegas como é que a análise crítica dos institutos de direito civil tem sido objeto intenso dos estudos das civilistas, né? E isso é muito importante, porque eu acho que a gente precisa mais dessa participação, né? O direito é sempre um campo muito conservador, né? Muito refratário a ideias novas, e a gente precisa dessa construção sempre dos nossos professores, e especialmente das nossas professoras, que tanto contribuem, né? Então, para mim, é uma honra poder dividir essa mesa com a professora Elisa, com a professora Karina, com a professora Thaís. É a primeira vez que a gente divide uma mesa, né, professora Thaís? É uma honra aqui, vou aprender um pouquinho, e com temas tão instigantes, né? A gente vai abrir aqui o nosso tema com a fala da professora Thaís Fernanda sobre a reforma do Código Civil, e eu não vou ficar aqui enrolando enquanto moderador, né? Eu já vou passar logo a palavra para você poder expor e a gente poder ouvir suas ideias e debater um pouquinho. Então, quero agradecer a todos pela presença aqui nessa sexta-feira tão agradável e um pouquinho menos quente do que ontem no Rio de Janeiro, né? Então, obrigado, bom dia. Professora Thaís, a palavra é toda sua. Oi, bom dia a todos e todas, bom dia, Rafael, Elisa, Karina. Alegria estar aqui. Queria agradecer o Dr. Daniel pela recepção aqui, pela aliança com as civilistas nesse evento. Cumprimentar a Joyce, que tem aqui, né, com quem eu tenho aprendido tanto, e a todos os demais. Eu me propus, indo direto ao ponto, porque eu falo muito e 20 minutos eu não sei o que acontece. Com certeza vou ter que interromper o slide no meio, tá? Mas eu vou tentar seguir o conteúdo inteiro. Eu me propus a fazer uma análise mais transversal do anteprojeto de reforma do Código Civil, pegar uma questão, que é a linguagem, e ver como essa questão atravessa o anteprojeto de forma mais completa, mais ampla. É uma escolha, né? Pode-se fazer uma escolha por analisar, por exemplo, o regime dos contratos no anteprojeto do Código Civil, e aí a gente tem uma forma de sistematizar o recorte e a análise. Outra escolha é você pegar um tema mais transversal, como a linguagem ou o uso das categorias jurídicas no anteprojeto. E existe um objetivo aqui, porque eu gostaria que a gente refletisse junto sobre essa questão. Eu creio que o anteprojeto não padece de falhas pontuais ou questões que podem ser resolvidas aqui na quantificação dos danos ou ali na classificação da posse. Vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali, e o anteprojeto segue. Eu acredito que existem problemas muito estruturais que atravessam a proposta como um todo. Ao final, vocês me ajudam a pensar se nós temos razão. Bom, o título da palestra é Reforma do Código Civil, a linguagem Humpty Dumpty. E, para quem não sabe o que é a linguagem Humpty Dumpty, é essa expressão que é levada muito a sério entre linguistas, viu? Linguistas realmente debatem o fator Humpty Dumpty da linguagem. Vem da continuação de Alice no País das Maravilhas, que é Alice através do espelho, e desse pequeno diálogo que acontece entre Alice e o Humpty Dumpty, que é um personagem infantil, de uma música infantil dos Estados Unidos e da Inglaterra. Bom, basicamente é o seguinte: o Humpty Dumpty usa uma palavra num contexto totalmente inadequado, a palavra glória. Alice diz que não entendeu, ele diz que ele usa glória no sentido de um argumento imbatível. E ela fala, bom, isso não é o significado de glória. Ele fala, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu quero, nem mais, nem menos. E a Alice fala, bom, a questão é saber se as palavras podem significar tantas coisas. Aqui nessa foto, que eu fiz de uma edição que eu gosto muito, que é da Kozak Naif,
A tradução está diferente. Ele diz: a questão, disse Humpty Dumpty, é quais você domina. A tradução mais comum diz: a questão é saber quem manda. Só isso. Então, quem manda na palavra? Eu uso a palavra do jeito que eu quero. Isso bota os linguistas para discutirem, de fato, há muitos artigos entre linguistas a respeito de como é o processo de significação das palavras. Existem certas visões um pouco ingênuas da semântica que tomam as palavras como termos fixos, uma espécie de metafísica. A gente, no direito, com o justnaturalismo, a gente tinha essa atitude metafísica. Haveria uma metafísica do contrato, haveria uma metafísica da propriedade, da posse, daí por diante. Mas não é, de fato, a visão que se tem hoje, nem do direito e nem da linguística. Existem relações entre as coisas. Nós sabemos que o significado das palavras se transforma. Eu trouxe aqui esse exemplo que eu acho muito significativo, um livro muito impactante, escrito pelo Victor Klemperer, que é um filólogo judeu, sobrevivente do Holocausto. Ele escreveu A Linguagem do Terceiro Reich, porque, ao longo do Terceiro Reich, ele observava a transformação semântica das palavras. E eu acho muito impactante esse prefácio dele, que é heroísmo em vez de um prefácio. Porque ele observou a palavra herói, heróico e heroísmo sendo deslocadas na língua e, por exemplo, combinadas com a palavra fanático. Então, era o fanatismo heróico, o herói fanático, um heroísmo fanático, essa combinação do herói com o fanático, que aí ele vai, depois, nesse prefácio, discutindo, olha, desde a mitologia grega, o herói é aquele que age por senso de dever, e aí tem uma discussão da ética aristotélica, e ele vai mostrando como é que a palavra herói foi ressignificada, e ele mostra muitas transformações na língua alemã ao longo do Terceiro Reich. É um exemplo bastante enigmático, bastante instrutivo mesmo, ilustrativo. E, tratando disso, a gente entende bastante que, através dos deslocamentos sintáticos, a semântica das palavras se transforma ao longo do tempo. Eu fiz, na minha tese, uma pesquisa sobre a palavra superação. Eu comparei, porque a gente, no direito civil, fala assim: o voluntarismo está superado. O dogma da subsunção está superado. O dogma não sei o que está superado. Nós ainda não superamos. Eu falei assim, cara, a gente usa tanto essa palavra superação para tantas coisas. E no italiano também, né, as bibliografias italianas usam. Então, eu comparei o superamento no Corriere della Sera com a superação no Estado de São Paulo. São dois jornais que vêm de 1876 e 1875, começam mais ou menos juntos. Aí eu vi quando é que a palavra apareceu primeiro, minha pesquisa foi em História do Direito. Quando é que a palavra apareceu primeiro? Então, ela aparece primeiro no Corriere della Sera, já em 1910. A palavra simplesmente não aparecia. E aí eu fui jogando no contexto. O primeiro aparece primeiro no italiano, depois em português, como superamento, já em 1927, e daí por diante, depois passa a superação. Aparecia, no primeiro momento, no sentido de superar o armamento da Áustria. A Itália não devia fazer um armistício com a Áustria, porque era preciso que a Itália superasse a Áustria em questões bélicas. Depois aparece numa resenha uma obra de Hemingway, também no sentido de superar-se na guerra, ou superar na guerra. Então, a superação, no princípio, carrega isso. Já no final, recentemente, superação é associada às narrativas de superação de atletas. Aparece muito mais nos cadernos esportivos. Então, assim, de fato, as palavras... E hoje ela é uma categoria. A palavra superação prolifera absolutamente. No Estado de São Paulo, por exemplo, eu tinha feito um gráficozinho lá, ela prolifera muito. Era muito rarefeita ali em 1910, aí tem um pico em 1940, cai, e daí por diante. Então, isso é tudo para explicar que, ou exemplificar um argumento que o Antônio Manuel Espanha traz, né, na cultura jurídica europeia. Ele tem uma visão metodológica muito legal da história do direito, da história dos discursos jurídicos, da história das categorias. E eu acho que essa frase sintetiza bastante. Por detrás da continuidade aparente na superfície das palavras está escondida uma descontinuidade radical na profundidade do sentido. Isso é para a gente não ter uma atitude ingênua com relação à semântica das categorias jurídicas. A gente não achar, como justnaturalistas, que o contrato tem uma metafísica. Há uma metafísica... Está bastante superada essa ideia. A gente está bastante tranquilo com isso. Pertence aqui à nossa própria metodologia do direito civil constitucional. Inclusive, a próxima slide aqui, um recorte do Pietro Perlingieri,
onde isso é, de fato, uma premissa que nós adotamos no direito civil constitucional. Os conceitos jurídicos não pertencem somente à história, mas, com oportunas adaptações, podem ser utilizados para realizar novas funções. Ou seja, este fenômeno linguístico, que operou ao longo do tempo de forma um tanto inconsciente, um tanto intuitiva, há um famoso discurso do Franz Viaker sobre isso. Ele fala assim, para fazer a história do direito romano, fazer a história do direito, para entender a romanística, a gente tem que entender de que modo aconteceram apropriações atualizantes e equívocos criadores dos textos romanos, porque a romanística nunca leu os textos romanos no sentido propriamente original deles, né? E, a partir do momento que a gente perde esta ingenuidade metodológica com relação à semântica, a gente já parte para um segundo nível, que é a de apropriação do fenômeno, como o Pietro Perlingieri, de fato, propõe. Vamos nos apropriar do fenômeno e vamos ressignificar, porque o processo de adaptação histórica dos conceitos é parte do trabalho que o jurista faz. Este é o nosso trabalho. E a gente deve trabalhar de forma consciente em relação a isso. E, bem, feita essa reflexão metodológica, já que nós estamos ressignificando os conceitos jurídicos ativamente, a gente tem também que parar e refletir. Há limites para isso? Até quando? Até onde? O quanto a gente pode ressignificar? Será que é possível adotar simplesmente uma postura Humpty Dumpty em relação à linguagem e às categorias jurídicas? A questão é quem manda. E agora, gente, partindo aqui para o anteprojeto, nem sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho? Graças a Deus, muito bom. Partindo agora para o anteprojeto, eu fiz alguns recortes para a gente refletir aqui. Posso dizer que eu não estou esgotando o problema de forma nenhuma, mas são alguns recortes para a gente refletir o problema da linguagem e o modo como ela perpassa o anteprojeto. Começo aqui com uma passagem do artigo 4º, e eu vou citando aqui as minhas inspirações. Obviamente, a inspiração aqui é a Joiciane, a autoridade absoluta no tema, e que faz todo um trabalho, uma campanha de conscientização mesmo, né, da doutrina brasileira a respeito da importância de se pensar e repensar a incapacidade. No anteprojeto, nós temos aqui esse artigo 4º, que vem da reforma de 2015, e agora o anteprojeto propõe a inclusão aqui como relativamente incapaz, aqueles sou míope, aqueles cuja autonomia estiver prejudicada, e o parágrafo único, que é bem icônico. Este parágrafo único, eu queria destacar, como é o texto da professora Joiciane, lá na coluna do Migalhas, das Civilistas, eu queria destacar o seguinte: o parágrafo único fala: as pessoas com deficiência mental ou intelectual, maior de 18, têm assegurado o direito ao exercício pleno da capacidade civil em igualdade de condições, blá, 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 e remete depois o quê? Para soluções, para o procedimento lá, o Instituto do artigo 1767, que vem a ser a curatela. E a professora Joiciane mostra, né, na coluna do Migalhas, de forma muito pertinente, essa proposta ela é meramente plástica. Ela brinca com o significado das palavras, ela esvazia o significado das palavras. Por quê? Ela repete no parágrafo único o que está no artigo 12 da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que assegura a pessoa com deficiência o exercício dos direitos em igualdade de condições, certo? O parágrafo único diz: olha, a pessoa com deficiência pode exercer em igualdade de condições mediante curatela. Olha, curatela não é igualdade de condições. E aí, essa é a observação geral número 6, também está lá referenciada no artigo da professora Joiciane, onde a ONU faz a observação, né, fala: olha, curatela é uma medida de substituição de vontade, e é preciso que os ordenamentos pensem em medidas de apoio. Apoio e substituição de vontade são coisas totalmente diferentes, né? Então, o que a reforma tinha que propor são medidas de apoio. É o que precisa ser trabalhado, que a professora Joiciane está estudando há muitos anos, e tantas outras pessoas, a Paola, e muitos orientandos da Joyce, não só, né? Ali no Paraná, enfim, muitas pessoas estudando isso. Como desenvolver medidas de apoio. A gente está historicamente chamado a pensar isso. E eles simplesmente falaram assim: olha, curatela é igualdade de condições. Ou seja, simplesmente esse deslocamento sintático das palavras, ela ressemantiza, ele tem o potencial ressemantizador da palavra, ressignificante da palavra. E esta é a ressignificação que a gente vai dar historicamente para essas palavras, e esvaziar o apoio, tornar o apoio
é sinônimo de substituição de vontade, simplesmente nós vamos mudar as palavras e as coisas vão continuar como estão. Aqui esse destaque para a observação geral da ONU, onde está bem claro que a curatela não atende aos objetivos da Convenção. Aqui uma nova passagem dos problemas da linguagem. Lá no livro de Direito Digital, a gente tem esse capítulo chamado Das situações jurídicas no ambiente digital. Bom, esse livro de Direito Digital ele é marcado pela idiosincrasia do começo ao fim. Há uma idiosincrasia, uma visão idiosincrática do direito digital, como se o direito digital, como se o mundo digital fosse um mundo apartado do mundo real, como se fosse necessário haver um livro de direito digital ou tratar do contrato digital no livro de direito digital, ao invés de tratar de contrato. Eventualmente, se faz a defesa da reforma dizendo assim, o Código Civil tem previsão da formação do contrato epistolar. Bom, eu concordo que a formação do contrato epistolar, talvez, não sei, né? Mas assim, deixa lá quieto, porque já temos soluções para isso, a gente precisa esquecer, mas, de fato, hoje em dia, o contrato epistolar não é assim que se forma. Mas não tem por que você ter um capítulo de o contrato digital no livro de direito digital. Basta você pegar lá no artigo da formação do contrato e fazer os acréscimos. Bom, então, é marcado pela idiosincrasia. E aqui eu acho que a marca maior da idiosincrasia é essa definição de situação jurídica digital. Qual seria a situação jurídica digital? Gente, me ajuda. Ó. Toda interação no ambiente digital. No ambiente digital de que resulte responsabilidade por vantagens ou desvantagens, direitos e deveres. Muito bem, muito obrigada. Ou seja, isso aqui não é situação jurídica, isso aqui é fato jurídico. Isso aqui, portanto, não é situação jurídica. Isso aqui é fato jurídico. Vamos lembrar o que é situação jurídica de uma vez por todas. Isso aqui é um esqueminha básico que eu boto em sala de aula para a turma de obrigações, relação jurídica obrigacional, o básico, o básico. Então, a gente tem lá o credor, o devedor, são os sujeitos, a gente tem o direito subjetivo, o dever jurídico, a gente tem esse risquinho preto que eu explico para eles assim, isto é titularidade. Sabe quando você fala assim, fulano é titular de um direito? É porque esta pessoa tem um vínculo, tem uma ligação com aquele direito. E o que é a situação jurídica no esquema? É isso aqui. A situação jurídica é a posição do sujeito na relação. Situação jurídica é um gênero ao qual pertencem espécies como direito, dever, ônus, faculdade. Gente, isso é assim muito introdutório. Ninguém pode ser civilista e propor reforma de Código Civil e propor um livro novo no Código Civil sem dominar o básico da linguagem. Tem hora que a gente se sabe, tem hora que é complicado, sem dominar o básico da linguagem. Ou seja, a situação jurídica não se confunde com fato jurídico, porque fato jurídico é qualquer fato que tenha valor jurídico, porque ele gera como efeitos a criação, modificação e extinção de uma relação jurídica. Se o fato jurídico cria, modifica ou extingue relações jurídicas, então... complicou. Se o fato jurídico cria, extingue ou modifica relações jurídicas, então, e a situação jurídica é uma posição dentro da relação jurídica, então a situação jurídica é feito e não fato. Problemas de linguagem. Vou correr. Vou falar pouquinho do resto. Bom, aqui tem uma preocupação minha. O livro de Direitos Reais tem recebido pouca atenção. O artigo 1224 está com essa previsão aqui. Bom, o 1224 do Código atual, ele já é considerado polêmico. Se a posse é perdida na ausência do possuidor, enfim, se há o esbulho na ausência do possuidor e o possuidor retornando recupera a posse, então se considera que não houve esbulho. Eu explico assim, e aliás o manual do Tepedino também fala deste modo. Você não considera que a pessoa perdeu a posse por qualquer... Bom, alguém chegou lá, entrou, plantou uma horta, depois você chega e fala assim, ei, esse bem é meu. A pessoa, desculpa. Pois não. Quer dizer, de certa forma, esse esbulhador reconheceu que havia um possuidor antes, e a gente não precisa entrar muito a ferro e fogo com todos os efeitos da perda da posse por isso. A questão se resolveu tranquilamente e pronto. É assim que o Tepedino propõe, né, no manual dele, que seja entendido o 1224. Aqui a reforma propõe que... perdida a posse, o esbulhador, na ausência do possuidor, o possuidor possa voltar, possa retomar a coisa com medida judicial, inclusive nos termos do artigo 1210, parágrafo 1º. O artigo 1210, parágrafo 1º, fala do quê? De esforço imediato.
Desforço imediato, que é a possibilidade de você tomar a posse, uma figura ali análoga à legítima defesa. O desforço imediato por força própria, então, é uma medida de autotutela excepcional que o ordenamento aceita. Vejam que a palavra desforço se repete. É definitivamente uma legitimação da violência fundiária. Veja, o desforço imediato é imediato. A pessoa está, e o esbulhador chegou, e a pessoa usa de força própria. A gente, no direito civil, vai buscar no direito penal as referências da legítima defesa. E eu queria lembrar que violência fundiária é um dos maiores problemas no Brasil hoje e que as maiores vítimas da violência fundiária são os indígenas. E toda pessoa que exerce posse sobre terra indígena entende-se possuidor legítimo. Alguma dúvida? A pessoa pensa que ela é possuidor legítimo. E a gente tem agora na Bahia a organização do movimento Invasão Zero, que já vitimou várias lideranças indígenas. Eu vou correr muito. Aqui, uma questão de linguagem que também me aborrece. A gente tem o título 2 aqui, lá na parte geral. O título é dos atos jurídicos lícitos. A gente sabe que isso vem naquela classificação dos atos e fatos jurídicos, sim, e eles mudaram para a licitude dos atos e das atividades. Bom, não é a mesma coisa, né? Se o tema do título é ato jurídico, o tema do título não é a licitude. Inclusive, o direito civil não se presta a definir licitude. O direito civil se presta a definir ilicitude. Isso decorre do inciso 2º do artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Que eu sei que está superado a divisão entre direito público e direito privado, mas essa é uma divisão inicial. O direito civil é o espaço da liberdade de ação entre privados, ou seja, nós somos livres, nós podemos fazer o que nós queremos, desde que não seja ilícito. No direito público é que se define o limite, tem que correr. Aqui, gente, agora eu vou parar aqui, eu não vou citar mais nenhum exemplo depois disso, porque esse aqui foi um momento que me bateu o Humpty Dumpty forte, então vou deixar isso de cerejinha do bolo. Tá? Artigo 426, a Daniele Teixeira citou ontem, né? Não será objeto de herança de pessoa viva. Acabou. Tá? Ponto, é enfático. Não será objeto de contrato a herança de pessoa viva. O 426 da reforma vem com esse parágrafo 1º. Não são considerados contratos, tendo por objeto herança de pessoa viva, os negócios. Então, isso aqui não é contrato, isso aqui é negócio. Então, tudo bem. Tudo bem. O que é negócio? Me ajuda ali, Elisa. Firmados em conjunto, entre herdeiros necessários. Então, a minha questão é, firmados em conjunto, isso não é contrato, não? Não serão considerados contratos os negócios. Espera aí, qual é a distinção de contrato e negócio jurídico que inspirou aqui essa redação? Isso aqui não é contrato, é firmado em conjunto. Eu tenho vontade, eu tenho consenso, eu tenho vontades convergentes, mas não é contrato, isso aqui é negócio. Gente, qual é a diferença de contrato e negócio jurídico que baseou isso aqui? Inclusive, e é o Humpty Dumpty, agora se vire, doutrina, para traçar a distinção de contrato e negócio jurídico, porque está dito, isso aqui, firmado em conjunto, não é contrato. Quer dizer, falta coragem para tocar no tabu do 426, e eu não vou discutir o 426, eu tenho lá minhas opiniões, mas não é sobre isso. Quer modificar, cara? Modifica, você é o legislador, né? Você não está propondo uma reforma? Vai lá, bota a mão, fala, vai ter contrato de herança de pessoa viva e pronto, porque a gente acha importante. Daniele Teixeira ontem estava defendendo que assim fosse. Isso é outro debate. Mas a falta de coragem de tocar no tabu, aquele último pão de queijo que o mineiro deixa lá na bandeira, a falta de coragem de tocar no tabu faz com que vocês falem assim, não, mas tudo bem, isso aqui não é contrato, isso aqui é negócio. Aqui eu fotografei... eu queria dizer que também é uma distinção de contrato, negócio e pacto, que a gente também está precisando retomar. Lá no direito romano, o pacto é um acordo não contratual que não gera uma ação, mas uma exceção. E aí tem uma classificação de um piano, mas agora eu estou correndo e meu tempo acabou. Bom, vai ser minha cerejinha do bolo mesmo. Eu fotografei aqui 3 obras clássicas, Orlando Gomes, Caio Mário e Silvio Rodrigues. A página só para ilustrar, tá, gente? Eu só faço slide por causa das fotos.
a página dos manuais onde há a distinção entre contrato e negócio jurídico. A distinção mais clássica de contrato e negócio jurídico o negócio jurídico é uma manifestação de vontade voltada a gerar efeitos jurídicos queridos pelo agente, e no contrato há manifestações de vontade convergentes por consenso. Então, por exemplo, há uma discussão se a proposta é negócio jurídico ou se a aceitação é negócio jurídico ou não. De qualquer forma, muitos dirão que proposta e aceitação são negócios jurídicos que vão formar o contrato como um terceiro negócio jurídico e daí por diante. No princípio, a própria teoria do negócio jurídico vem lá de um primeiro trabalho do Justiniano nas Institutas, onde ele classificou as estipulações inúteis. E as estipulações, ele se inspirou na Dots Dictio, e as estipulações são manifestações unilaterais, são declarações unilaterais de vontade. E dali, bom, há uma linha, outro dia a gente fala. Vou acabar mesmo. A gente tem que refletir sobre isso. A questão é quem manda. Eu falei que eu ia acabar os slides no meio. Eu teria um pouquinho mais a dizer sobre a formação da semântica nas palavras. E eu vou ter que concluir, olha só, tem até um triângulo semiótico, mas eu vou ter que concluir. Olha, estou pulando tudo. Eu vou ter que concluir apenas com isso aqui. Eu acho muito significativo, um momento muito importante para o direito civil na história. O momento em que Gaio, nas Institutas, e eu gosto de dizer que o Gaio fez assim, ele olhou meio mineiro, Gaio é mineiro, sabiam? Brincando. Ele olhou meio mineiro e falava assim, estou reparando aqui, já reparou que toda obrigação nasce ou de contrato ou de delito? Veja, o Gaio não estava criando o conceito de obrigação. A palavra obrigação estava circulando no direito romano, a palavra contrato estava circulando. Ele organizou as palavras. Ele organizou sintaticamente as palavras para que, semanticamente, elas se tornassem conceito. O Gaio fez isso, é um momento muito importante do direito civil. E depois ele fala assim, eu estava reparando mais, quando a obrigação nasce de contrato, ou ela vem de uma tradição real, ou de uma palavra formal, ou de uma escritura, ou do consenso. O Gaio, ele não estava propondo que assim fosse, nem estava deduzindo como se fosse uma metafísica. Ele estava observando como as coisas aconteciam no direito romano e estava organizando as palavras, organizando a linguagem e colocando tudo sintaticamente em um lugar, de modo que elas se refinaram como conceitos. Eu acho que há certas atitudes que nós estamos perdendo. Aqui, mais uma coisa que já era... Termino com um poema de Drummond, porque a gente é mineiro e acabou que o meu tempo já se esgotou. E, por favor, vamos em busca da poesia, porque, enfim, vocês leem aí, meu tempo acabou. Um beijo, obrigada. Eu queria agradecer muito pela exposição da professora Thaís. Eu, particularmente, sempre aprendo, e uma coisa que a gente ouve no direito, né, é que as palavras importam. Né? No direito e na vida, em qualquer relação, as palavras importam, as palavras têm um significado. Né? Eu acho que o 426 ali que a professora citou é exatamente o Humpty Dumpty. Né? O glória. Não, glória não quer dizer glória. Né? Um caput que diz que não pode contrato de herança de pessoa viva, mas veio o parágrafo único diz, mas o que é herança de pessoa viva, para mim não vai ser herança de pessoa viva aqui, e você vai poder fazer exatamente o que o caput diz que não pode fazer. Né? Então, são algumas inconsistências que a gente acaba verificando, e quem vem do direito sabe muito bem, né, que no direito a gente aprende que não há palavras inúteis na lei. Então, a gente vai ter que dar um significado para essas palavras que vão sendo colocadas, às vezes com alguns, talvez, equívocos ou sem uma ponderação suficiente. Então, eu queria agradecer muito a professora Thaís pela belíssima exposição, né, provocar essa reflexão em todos nós, e já passar a palavra para a professora Elisa para falar sobre sucessões e o projeto de reforma do Código Civil. Muito bom dia a todos e a todas. Eu agradeço à professora Joiciane e ao querido Daniel Bucar pelo convite em estar aqui. Se não fossem por vocês, eu jamais teria olhado para esse anteprojeto, porque eu tenho muita raiva dele. Então, eu sinto muito, mas vocês vão ter que ouvir todos os problemas e críticas que eu tenho a esse anteprojeto. Então, esse daqui vai ser um pouco de catarse coletiva. Tá? O bom é que não vai ser do anteprojeto inteiro, vai ser só da parte de sucessões. Então, eu vou poupar bastante vocês de críticas muito maiores que eu tenho. Na parte de família, então, gente, eu estaria já aos prantos aqui, começando a conversar com vocês. Mas a Thaís foi
maravilhoso falar depois de você, porque eu quero puxar uma expressão que você usou e que você comentou sobre a ingenuidade, mas você focou na questão da semântica e do uso de conceitos e palavras. Eu quero me apropriar da tua consideração sobre ingenuidade para a gente refletir um pouco da ingenuidade, entre aspas, do direito civil, de se achar neutro, de se achar imparcial, de se considerar igualitário, sem observar as relações e as pessoas que estão envolvidas. Eu acho que a gente hoje já superou, deveríamos ter superado o liberalismo que inspira as legislações civilistas, o de direito privado, para caminhar para entender sobre quem fala, sobre o que fala e do que fala. Então, a gente precisa olhar as pessoas que participam de processos e de formulação de leis para a gente entender sobre o que elas estão falando e o que elas estão observando. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Gente, como passa? Não. Pode. Por favor. Eu sei que eu sou ruim mesmo em tecnologia. Pode ser. Agora foi. Obrigada. Bem, eu quero colocar algumas considerações iniciais para a gente refletir, porque isso vai ser importante na minha fala. A comissão de elaboração do anteprojeto, quando a gente olha no PDF, ela teve a composição de 37 membros, e eu estou incluindo aqui a presidência e a vice-presidência. Desses 37 membros, apenas 10 eram mulheres, ou seja, menos de 1/3 era de mulheres. E, particularmente, nenhuma mulher negra, nenhuma mulher indígena, nem homem negro, nem homem indígena. Isso a gente precisa chamar a atenção. Quem é que compôs esse grupo? Ou se eu estou errando, alguém, por favor, me corrija imediatamente. Obrigada. Então, desculpe meu erro. Temos um homem negro, professor Edivaldo. Perdão pelo meu equívoco. Obrigada, galera, por me corrigirem. Mas, de qualquer forma, nenhuma mulher negra, nenhuma mulher indígena, embora mulheres sejam, segundo o IBGE, 51% da população brasileira, e a gente claramente está vendo que só 10, menos de 1/3. Não existe igualdade nessa composição. Mas, acima de tudo, uma vez que o Brasil, e aí eu estou usando dados do censo de 2022, que são dados ainda iniciais, 31,6% da população brasileira é classificada como pobre. E pobre, gente, tem milhões de definições possíveis de pobreza, mas a gente pode ali colocar entre 1 ou 2 salários mínimos, que a gente vai estar bastante seguro nessa definição. Então, 31% da população pertence a essa classe. E, simplesmente, essa comissão que elaborou esse anteprojeto não teve ninguém vinculado à defensoria pública ou grupos que estudam acesso à justiça ou também acesso à justiça, pessoas em vulnerabilidade, ou então advocacia dativa ou qualquer coisa similar. Eu sempre cito defensoria, pois eu sou defensora e, pelo menos dentro das jurisprudências, dentro dos precedentes do STF, a defensoria é o padrão e é a escolha institucional desse país de defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade. E, simplesmente, não existiu essa pessoa vinculada ali. E eu posso garantir a vocês que a defensoria tentou, e as portas foram literalmente fechadas. Disseram, não, a gente não vai colocar vocês. Eu tenho essa informação. Então, foi muito taxativo. Vocês não são parte. Então, a gente precisa, com base nisso, e aí, novamente, eu vou retomar a palavra que a Thaís falou sobre ingenuidade, a gente precisa ter em mente quem foram as pessoas que discutiram esse código. Foram homens de classe alta. Basicamente é isso, homens brancos de classe alta. E a gente precisa ter essa composição em mente, porque são esses os problemas que são pensados e são esses os problemas que são trazidos para a solução de um dilema coletivo. Então, a gente precisa ter essa clareza, porque o código está começando a tratar e se dissociar da realidade social.
É isso que a gente quer? A gente quer tratar apenas desse grupo? A gente vai manter o direito civil focado nesse grupo branco com renda, com patrimônio? Ou a gente vai trazer o direito civil para expandi-lo, finalmente, para as pessoas negras sem patrimônio, mas que ainda assim têm interesses a serem tratados a partir dessa legislação? Então, a gente precisa refletir sobre isso, e é a primeira grande crítica que eu quero colocar a esse anteprojeto. Dito isso, definitivamente, eu não sou boa nisso, achei. Eu quero já colocar 3 pontos muito positivos que eu vi nesse projeto, porque tem coisas que são boas, nem tudo é só ruim, apesar do ponto central ser problemático, mas nem tudo é ruim. Então, tem 3 de pronto, iriam outros, mas eu tive que selecionar em razão do tempo. Tem 3 pontos muito bons que esse anteprojeto traz. Primeiro, a incorporação no artigo, uma proposta de mudança do 1830, para finalmente colocar que existe a perda do direito de herança caso exista separação de fato, judicial, extrajudicial, não importa, mas em caso de separação no casamento. Isso hoje não está, é um debate. E, curiosamente, a doutrina entende que a separação é uma causa de suspensão do direito à herança, mas o STJ tem 3 julgados dizendo que não, a gente vai aplicar a lei, separação não extingue, não. E é uma coisa completamente sem sentido, porque no direito de família a gente entende que a separação suspende o regime de bens, mas não suspende o direito de herança. Isso não faz o menor sentido. Então, essa proposta é muito boa, porque unifica, torna conjunto essa sistematização e esse efeito da separação, qualquer que seja ela. Uma outra coisa muito positiva é, finalmente, a supressão da distinção de cota dobrada para irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhos, se são bilaterais ou unilaterais. Esse semestre, eu sou professora na FGV, esse semestre eu dei uma disciplina de sucessões e os meus alunos não conseguiam entender. Eu demorei uns 30 minutos até fazê-los entender como é que eu dividia a cota quando eu tinha irmãos bilaterais com unilaterais. E, no final da aula, os alunos: por que isso, professora? Eu falei: não me pergunte, eu também não sei explicar, mas a gente vai fazer assim porque está na lei. Finalmente a gente supera, porque não tem a menor distinção, não deveríamos ter mesmo distinção a depender das nossas origens. E, por fim, algo muito bom, isso também me toca particularmente enquanto defensora, que é a previsão de alvará, dispensa de um processo de inventário e a possibilidade de alvará judicial para bens móveis de até 100 salários mínimos. No dia 26 de outubro, eu participei pela Defensoria Pública de um mutirão de inventário e eu juro para vocês, gente, eu tinha 20 pessoas na minha lista, éramos 10 defensores, então eram muitas pessoas. Então, na minha lista, sozinha, eu tinha 20. Dessas 20, eu tinha 2 inventários que eram um carro, sendo que um era um carro que não estava nem listado na tabela FIPE. Eu não conseguia nem saber o valor do carro, porque ele era tão velho. E o valor não era... Antes que pense, era de colecionador. Não, gente, era só um carro velho. Era só um carro velho. E eu tinha que fazer um inventário de um carro velho para dividir por 5 pessoas. Porque é a lei. Então, essa previsão de alvará é uma medida que caminha muito favoravelmente em acesso à justiça e facilitação de direitos. Então, essa medida, essa previsão que está... eu esqueci de colocar o artigo, mas é uma previsão que facilita muito e que, ao contrário da minha crítica inicial, ela caminha para atender a maioria da população, principalmente a população em que eu atendo. Mas, ditos pontos positivos, eu quero aqui fazer, a partir de agora, 2 recortes, que eu chamei de críticas a partir de uma visão patriarcal e machista, e depois uma crítica a partir de classe e renda. Mas, antes de falar especificamente desses pontos, eu quero só chamar a atenção que eu dividi-los por uma questão didática. A gente pode trabalhar esses temas de forma separada, mas nós também podemos trabalhar essas críticas de uma forma interseccional.
Para quem tiver mais interesse sobre isso, eu recomendo muito a professora americana Kimberly Crenshaw, que vai tratar do tema de interseccionalidade e vai mostrar como questões de classe, renda, gênero, eles vão se imbricando e gerando novas complexidades que a gente deveria pensar. Então, entendam esses slides apenas como uma facilitação didática, mas a gente, na verdade, tem que trazê-los de uma forma intercruzada em muitos momentos. Quais são as influências patriarcais e machistas que a gente encontra no projeto? E eu separei 5 para tentar abordar isso. Primeiro, a exigência de escritura pública ou de testamento público, eu esqueci desse adjetivo, para o uso de material genético na reprodução assistida pós-mortem. Gente, isso daqui é uma dificuldade para as pessoas. Por que as pessoas não podem simplesmente escolher por qualquer documento idôneo sobre o destino do seu material genético? Por que a gente tem que exigir escritura pública? Por que a gente tem que exigir um testamento público? Por que a gente está criando dificuldades para a gestão de interesses tão privados e tão íntimos? Eu entendo a necessidade, e é uma crítica antiga do direito civil sobre a ausência de uma regulamentação ou de normas legais, em leis sobre a reprodução assistida, mas por que isso tem que ser feito por documentos públicos e não por documentos idôneos? Qual é o sentido dessa exigência? E isso daqui está focando muito, principalmente, na visão masculina do uso de gametas masculinos, porque ninguém está focando na questão do uso de óvulos femininos. Está todo mundo pensando, meu Deus, esse cara, mulher... E, gente, desculpem falar isso, mas os inconscientes são particularmente importantes. Vou me apropriar também da Thaís. As pessoas estão preocupadas se uma mulher vai usar um gameta masculino do cara para ter um filho depois que ele morrer para conseguir herança. É essa a preocupação subjacente aqui. É essa a exigência que está aqui e a gente tem que falar abertamente sobre isso. Então, isso daqui é uma influência patriarcal. Uma segunda é o 1800, até hoje, fala da legitimidade sucessória em sucessão testamentária, e a gente perdeu a oportunidade de proibir discriminações. Quando eu dou essa aula, os meus alunos perguntam, eles levantam a mão e falam, professora, eu posso dizer que eu deixo um testamento para o primeiro filho homem que nascer? Eu falei, tecnicamente você pode. Falei, eu tenho muitas críticas a isso, mas, por lei, você pode, porque a deixa testamentária é particular, é aquilo que você quer deixar. E a gente está perdendo aqui a chance de proibir condutas discriminatórias em testamento. Por que eu posso especificar se é o gênero? Por que eu posso especificar a idade? O que está me motivando a isso? O que eu estou contribuindo em termos de igualdade? Então, a gente perdeu o bonde, desculpa, bem carioca, né? Mas a gente perdeu o bonde, já que eu estou ouvindo aqui o VLT. Então, a gente perdeu o bonde de proibir atitudes discriminatórias na sucessão testamentária. Além disso, um terceiro ponto é a exclusão. A gente permanece mantendo o cônjuge ou companheiro fora da representação. Em situações de pré-morte, até hoje, representação é apenas para os descendentes. E eu estou com um caso de um cônjuge pré-morto que não deixou descendente, mas o cônjuge não vai poder representá-lo, porque a lei só coloca descendente. Ou seja, se ele tivesse vivo, ele herdaria e transmitiria para o cônjuge, porque o cônjuge é o terceiro na linha sucessória, ele herda. Mas, como ele é pré-morto, o cônjuge não tem direito de representação. E a gente está mantendo essa discriminação e a gente não está conseguindo olhar esse direito de representação de uma forma global no nosso modelo de direito sucessório. Bem, e aí vou pular aqui para o último item da lista, que é a proibição. Essa daqui me pegou muito quando eu li, que é a proibição de interrupção do prazo de prescrição da petição. Não interrompe o prazo de prescrição de herança, mesmo se houver o ajuizamento de investigação de paternidade. Gente, imaginem, você descobre que você é filho de alguém, você vai ajuizar a investigação de paternidade, mas o teu prazo para requerer a herança
está correndo o prazo prescricional, porque passa a ter proibição expressa de interrupção do prazo. Ou seja, o judiciário vai demorar para citar, vai demorar para decidir, mas, por culpa do judiciário, você... Sinto muito, porque a gente não vai interromper o prazo prescricional, a despeito de você ter feito tudo para conseguir o seu direito. Por quê? Porque a gente não quer. Por fim, eu acho que é o ponto que mais tem sido falado, mas que eu deixei propositalmente por último, que é a retirada do cônjuge e companheiro da lista de rol de herdeiros necessários. Eu acho que isso a gente precisa olhar, e eu me proponho, quem quiser bancar, eu fazer essa pesquisa, se chegar na defensoria, eu vou fazer uma aposta com vocês. Os meus assistidos querem manter cônjuge e companheiro como herdeiros, porque eles entendem que isso é manutenção da família. Então, essa questão de remover cônjuge e companheiro de herdeiro necessário é voltar para o Código de 16, e vamos ser honestos aqui, essa é a previsão do Código de 16, porque a mulher estava submetida na família, e a gente está voltando para lá. A gente não está dizendo, mas as pessoas trabalham, a mulher é autônoma. Mentira. Isso não é verdade aqui. A gente está olhando para o homem que tem renda e quer proteger os seus próprios filhos e a sua própria descendência. Tá? Na população pobre, a imagem e o imaginário do que é proteção de família é muito diferente da pessoa rica, que tem patrimônio e cujo mulher ou cujo marido tem um patrimônio próprio, e a gente tem que olhar para a maioria da população. Indo agora rapidamente, problemas, é bem menor mesmo, mas problemas de classe e de renda. Como eu falei da questão do alvará judicial, eu tenho uma crítica, aqui é uma questão de tecnicalidade, porque colocaram a previsão de alvará judicial para bens móveis, mas esqueceram de mencionar se esse alvará a pessoa tem que estar assistida ou não por advogado ou por defensor público. Por exemplo, hoje, mesmo o inventário extrajudicial é obrigatória a assistência jurídica, e isso não aparece no Código nessa questão do alvará. Eu acho que isso fica em aberto, e é um problema que tem que ser resolvido, e a gente tem que dar a solução, já que a gente está propondo uma mudança. Existe um problema maior, e aí, óbvio, né, estamos aqui na PGM, e acho que esse ponto vai interessar vocês da PGM. Tem uma previsão completamente curiosa de que os bens do indigno, eles podem ser, não só do indigno, né, mas também no caso de herança vacante, tem as duas previsões no anteprojeto, seja no vacante ou seja na indignidade, de que esses bens podem ser destinados a serviços de saúde e de educação. Gente, vocês que são da PGM, vocês têm que ficar atentos a essa previsão, porque significa que o município vai deixar de recolher herança vacante, viu? Vocês vão ter uma supressão aí, porque isso passa aí para serviços de educação e saúde. E qual é a minha crítica dessa perspectiva de classe e de renda? Gente, ao código colocaram, e aí eu vou me valer da Thaís, colocaram a previsão de serviços de saúde e educação. E a minha pergunta, assim que eu li, foi, pode ser privado? Se eu mandar para o Copador, serve? O juiz que vai decidir. Se eu mandar para o Copador, é serviço de saúde. Está valendo? Ou que saúde é essa? É saúde pública ou é saúde privada? Então, a vocês que são da PGM, vocês têm que ficar atentos com essa previsão do 1822A, porque isso está suprimindo o patrimônio possível de município, mas nós, enquanto população, a gente tem que ficar atento, porque não existe uma especificação sobre que serviços de saúde e de educação estão ali. E, gente, enquanto ex-assessora institucional da Defensoria Pública, isso daqui me doeu mais ainda, porque civilista se metendo em direito público me dói, porque mostra o nosso desconhecimento. Financiamento de educação e saúde é feito via fundo, não é via serviço direto. Isso daqui tem erros e um desconhecimento profundo sobre como é o financiamento desses serviços públicos. Bem, a gente tem ali também algumas previsões sobre manutenção na herança, sobre não medir esforços para praticar atos de zelo. Eu não tenho a menor ideia do que isso signifique. Do tipo, eu vou ter direito a uma cota diferenciada de herança se eu agir com muitos esforços para o meu zelo.
se eu mandar um WhatsApp por dia, serve? Eu estou zelando. Gente, a minha mãe, particularmente, mora em Brasília. Então, se eu mandar um WhatsApp por dia perguntando tudo bem, ou o famoso grupo de WhatsApp, bom dia, serve? Eu estou agindo com gelo? A gente precisa pensar sobre isso. Eu quero só finalizar o último slide, tem outras críticas aqui, mas elas eu acabei falando. Eu quero só finalizar com a crítica ao artigo 1857. E aí eu faço aqui honras à professora Ana Nevares, porque eu acho também que a gente está perdendo a oportunidade de finalmente traduzir o testamento como uma disposição não apenas de patrimônio, mas de situações não patrimoniais, porque a previsão do texto do caput do 1857 mantém a ideia de que testamento é para situações patrimoniais, para dispor de patrimônio depois da sua morte. A gente, embora o parágrafo vá dizer que possa ser também não patrimoniais, mas por que a gente tem que manter o caput dizendo que testamento é sobre patrimônio? Por que a gente não traz, finalmente, para o caput, na definição do Instituto, que testamento é disposições pós-morte, independentemente do seu conteúdo? Então, eu fecho seguindo a minha querida colega que veio antes, pensando, palavras são importantes, a gente já tem acúmulo de conhecimento. Por que a gente está falhando? Por que essas falhas aconteceram aqui? E, acima de tudo, não só falhas de semântica, falhas terminológicas, mas por que a gente permanece olhando esse direito civil de uma forma, desculpem, mas tentando ser limpinhos, sem apontar o dedo na ferida de que a gente está sendo mais excludente do que realmente trazendo as pessoas que a gente precisa e as vidas que a gente precisa trabalhar. Era essa crítica que eu queria fazer. Obrigada por vocês ouvirem o meu desabafo. E é isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer à professora Elisa. É sempre importante, né, a gente ter visões e entender alguns aspectos e a elaboração como foi, né? Assim, acho que isso é um consenso na comunidade jurídica, que o prazo de 180 dias, que até conversando com alguns membros da comissão, mas é o prazo regimental. Mas um prazo de 180 dias para redigir ou montar uma proposta de reforma do Código Civil, né, com tantas alterações como se pretende, é um prazo exíguo, demasiadamente reduzido e que não permite, né, na minha opinião, você trabalhar bem essas questões. Eu acho que um ponto que a professora Elisa aqui trouxe, que é a questão da interrupção do prazo da prescrição da herança, né, ela pode até, que o argumento da comissão é, não, a gente está só modernizando, atualizando com os entendimentos jurisprudenciais, né? Pode ser até a posição do STJ hoje, que não interrompe, mas isso é no direito posto. Será que isso é o que nós queremos numa reforma? Será que essa é a melhor política legislativa? É realmente a não interrupção do prazo prescricional da petição de herança enquanto está correndo a ação de investigação de paternidade? Então, assim, eu acho que é necessário fazer essas reflexões para a gente entender o que nós queremos construir como Código Civil, que aqui puxando a sardinha para o direito civil, né, certamente é o código mais importante, porque é o que mexe com a vida, com o dia a dia e com a cultura de uma sociedade, né? O Código Civil ele exprime a cultura de uma sociedade. Então, assim, mexer no Código Civil e fazer escolhas do que nós queremos no futuro para o Código Civil exige uma reflexão muito grande, né, de como nós queremos ser como sociedade também. Então, agradeço à professora Elisa e já passo, então, a palavra para a professora Karina, né? Estou muito ansioso para escutar as palavras da professora Karina, como sempre. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer a PGM pelo convite, ao Daniel Bucar, minha querida presidenta Joiciane, e, em nome dela, saudar todas as civilistas, cumprimentar meus colegas de painel e dizer que o Daniel me deu uma tarefa muito inglória, um presente de grego, na verdade, quando ele me pediu para vir aqui falar um pouquinho sobre feudalismo digital, porque é um tema sobre o qual eu ainda estou em processo de amadurecimento, ainda estou pensando, estudando. Mas a ideia foi apenas vir aqui e lançar algumas provocações para vocês. Por que esse nome, feudalismo digital? Na verdade,
esse tema está sendo mais discutido no campo da economia do que no direito, né? Nós temos poucos artigos sobre isso, e os economistas estão discutindo, vou aqui resumir de uma forma bem simples, porque estão observando a realidade, a nossa realidade atual da era digital, e se perguntando, será que esse capitalismo de plataforma, esse capitalismo de dados, de informação, é realmente capitalismo? Ele segue a lógica do sistema capitalista? O sistema capitalista, como todos nós sabemos, ele é baseado numa descentralização da produção, dos modos de produção, e numa livre concorrência, né? Mas, quando nós olhamos para a economia digital, o que nós vemos é que os modos de produção atuais, modernos, estão centralizados na mão de poucos conglomerados digitais. Apple, Microsoft, Google, Facebook e Amazon. Essas empresas dominam hoje os meios de produção atual. Quais são esses meios de produção necessários para todas as empresas de pequeno, médio e grande porte? São as plataformas, são os bancos de dados, os algoritmos e os sistemas de inteligência artificial. Essas empresas, dizem os economistas, estão dominando o sistema econômico, pelo menos o sistema econômico ocidental, né? Porque todos nós cidadãos, as empresas e os estados estão dependendo desses meios de produção. Mas eu não quero, obviamente, aqui falar sobre economia, porque eu não entendo de economia. Eu queria abordar o aspecto jurídico dessa ideia do feudalismo digital, né? E eu trouxe aqui uma imagem que serve como um exemplo para a gente entender a problemática. Aqui eu tenho um proprietário de um trator consertando, né, o seu trator, o seu equipamento, né? Quantas vezes nós não vimos essas cenas durante anos e anos e anos, nossos avós, bisavós? Você tinha o seu instrumento de trabalho, o seu trator agrícola, seu carro, você levava numa oficina, você, às vezes, se fosse, enfim, entendesse de mecânica, você poderia consertar, e você escolhia aonde você deixava o seu carro, o seu trator para consertar. Na era digital, Na era digital, isso não necessariamente está acontecendo, né? Nós temos um exemplo bem marcante da John Deere, que é uma gigante norte-americana, fabricante de equipamentos agrícolas, que durante muitos anos proibiu os compradores, os agricultores que compravam as suas máquinas agrícolas, de consertar os seus equipamentos. Não pode mais. Não posso, mas não pode mais por quê? Não, porque o sistema que controla a máquina só pode ser mexido por uma oficina, né, oficina oficial, autorizada. Não dá para você levar agora, nem dá para você pegar a sua ferramenta, abrir sua caixa de ferramenta e sair consertando, né? Além disso, eu tenho o meu sistema, eu tenho meus direitos de propriedade intelectual ali, né? Naquele software que bota o seu trator para funcionar, que coordena e controla os sensores da máquina. Tudo isso é protegido, né, pelos meus copyrights. Por que isso é importante? Porque não é só também a John Deere que faz isso. Se nós pensarmos bem, nós podemos levar os nossos celulares para consertar em qualquer lugar? Não necessariamente. Muitas vezes você até leva,
e troca uma tela, troca uma peça. Daqui a 3 meses, o celular não volta a não funcionar de novo. E por que isso acontece? É porque o serviço foi ruim? Não, é porque hoje se sabe que as empresas programam para que não se possa utilizar nesses aparelhos peças que não sejam originais. Só as autorizadas é que podem consertar os nossos aparelhos. E surgiu uma grande discussão na Europa, um movimento para se reconhecer o direito ao reparo dos produtos, não é? Na prática, essa postura dos grandes fabricantes de impedir o proprietário, vou usar até a palavra consumidor, embora consumidor, voltando aqui à importância do significado das palavras, né? Nós não somos consumidores, nós somos usuários, né? E isso eu vou já voltar nessa terminologia daqui a pouco. Mas, assim, nós não podemos, na medida em que essas empresas retiram de nós esse simples poder de escolher como consertar os nossos produtos, isso é muito mais grave do que a gente imagina. Porque aqui você tem um fabricante que está decidindo e determinando quem é que vai receber informações, instruções para consertar todas essas parafernálias digitais que a gente usa no nosso dia a dia. Computador, tablet, notebook, celulares, se a gente pensar na internet das coisas, todos os nossos eletrodomésticos digitais, né? Aspirador de pó, geladeira inteligente. Isso provoca, obviamente, uma concentração, um monopólio de uma assistência técnica. Mas eu acho que existe algo até mais grave ainda, né? Porque, no frigir dos ovos, qual é a conclusão que a gente chega? Nós compramos os produtos, mas nós não controlamos mais os nossos aparelhos, né? O controle dessas coisinhas que a gente utiliza no nosso dia a dia e sem as quais a gente não consegue mais viver, o controle disso fica na mão das empresas, dos fabricantes, né? E mutatis mutandis seria como se uma empresa, uma concessionária, uma fabricante de veículos, vendesse o automóvel e se reservasse a propriedade do motor. Porque elas ficam hoje com a propriedade do sistema operacional dos nossos aparelhos, que é a alma desses aparelhos. Se você tira o sistema operacional de todos esses cacaretos digitais que nós temos, a gente fica só com uma lata velha que não serve para nada. Então, seria algo semelhante como se a gente admitisse que a gente pudesse comprar um carro e o fabricante ficar com a propriedade do motor. Algo mais ou menos parecido. Aqui eu já falei que essas tecnofirmas elas controlam os nossos aparelhos, né? E o problema se agrava se a gente pensar na internet das coisas, porque hoje em dia nós estamos utilizando cada vez mais esses produtos interconectados, inteligentes, né? Que nossa geladeira inteligente, que aciona o supermercado quando nota que algum produto está faltando, a cafeteira que liga sozinha. Mas, gente, não se iludam. Essa mãozinha ali controlando todo esse sistema não é a nossa. Não é a nossa. Né? É uma grande ilusão nós acharmos que nós controlamos esse sistema. E por que isso é problemático? Porque surge a seguinte questão: será que a gente ainda pode falar em direito de propriedade? O direito de propriedade, tradicionalmente, ele é entendido como um direito pleno
Os alemães usam até essa expressão de Vollrecht, que o voll é algo completo, né, cheio. Ou seja, você tem ali uma situação jurídica, você tem completa, que de vários elementos, mas o proprietário, a rigor, como regra geral, ele detém todos aqueles elementos do domínio. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos também que o domínio e a propriedade ele incide em regra, né, sobre toda coisa, inclusive os seus componentes essenciais. Se eu aplico essa regra tradicional, né, sedimentada no direito civil, eu posso me perguntar: se o comprador ele não adquire o domínio sobre o sistema operacional, mas apenas uma licença de uso, como eles dizem, e nós viramos não mais proprietários, mas usuários, será que eu posso falar que a minha propriedade é plena? Né? O proprietário também, a gente sabe que o proprietário dispõe, em regra, de todos os poderes inerentes ao domínio. Ora, se eu disponho, em regra, de todos os poderes inerentes ao domínio, por que eu não posso escolher onde eu vou mandar consertar os meus aparelhos, o meu celular, o meu trator, minha máquina agrícola? Por quê? Então, a questão que sobra é quem controla os nossos bens, né? E por que feudalismo digital? Porque, se a gente lembrar, no sistema feudal, em primeiro lugar, o rei ele possuía praticamente o domínio de quase tudo. Ou era o rei ou era a igreja. E o rei cedia a terra, que era o grande meio de produção, era a terra, né? Ele cedia para os senhores feudais, que, por sua vez, permitiam aos servos utilizar e cultivar aquela terra. E metade da produção seria dividida, metade com o servo, metade com o senhor feudal. Mas os servos, eles não tinham direito de propriedade, não tinham domínio nem sobre a terra e nem sequer sobre os equipamentos, os aparelhos que eles utilizavam no dia a dia deles. Eles eram apenas usuários, para usar a linguagem atual, né? E aí, a gente pode falar morte da propriedade. A morte da propriedade já foi anunciada diversas vezes ao longo da história, né? Mas eu me preocupo um pouco com essa morte da propriedade, porque eu me pergunto, morte de qual propriedade, para início de conversa? De qual propriedade nós podemos falar? Do direito de propriedade clássico? Da propriedade intelectual? Morte de propriedade para quem? Muita gente fala hoje, acha muito fantástico hoje em dia, as pessoas não querem mais ter propriedade, não querem ter uma casa, querem fazer coworking, dividir. Eu acho isso tão interessante, porque quando eu vejo Mark Zuckerberg não só comprou uma casa, mas ele comprou 4 casas vizinhas para evitar qualquer tipo de invasão, de escuta indevida, não é? E isso não é um atestado enorme, assim, melhor impossível de que a propriedade continua bem valorizada no mercado? Né? Eu acho isso extremamente perigoso, professor Rafael Viola, a gente falar de morte da propriedade e exaltar essas novas formas de usar e só possuir, porque a gente não pode esquecer que a propriedade é um aspecto, é uma base fundamental da liberdade humana. Né? O homem não é livre 100% se ele não tiver uma propriedade. A gente pode questionar a centralização de terra, de propriedade, o mau uso da propriedade, o uso abusivo da propriedade, né? Isso eu acho, obviamente, que a gente tem que realmente discutir. Agora,
propagar e achar que é muito positivo uma morte da propriedade, eu acho isso muito perigoso, até porque não me parece que a propriedade esteja morrendo. Não sei se o Elon Musk divide apartamento com alguém, se usa Airbnb, né? Não me parece. Então, nós, manada, não podemos entrar nesse discurso de que tudo agora é compartilhado e que a gente não vai poder mais ser proprietário de alguma coisa, porque nem dos nossos instrumentos de trabalho nós estamos sendo totalmente proprietários. Então, conclusão. O que a gente nota, e essa é a discussão, parece que nós viramos os servos da Idade Média na Idade Moderna, na Idade Digital, na verdade, né? Nós viramos uns servos digitais. Por quê? Porque nós detemos apenas o uso dos nossos instrumentos do dia a dia, de trabalho, de diversão. Se a gente pensar em todas essas parafernálias tecnológicas que nós usamos e que nós compramos, que nós pagamos por elas, nós não detemos o domínio. Nós detemos apenas o uso, e, em troca disso, tal como os servos da Idade Média, a gente tem que entregar não só metade dos nossos dados, mas todos os nossos dados pessoais para alimentar esse sistema digital, alimentar esse desenvolvimento da inteligência artificial, né? O que aparentemente assim eu vejo é que nós estamos presenciando um esvaziamento do núcleo essencial, de elementos do núcleo essencial do direito de propriedade sobre bens, né? Pelas empresas de tecnologia, que são os novos senhores feudais, e isso através de quê? Através do controle da propriedade intelectual, dos copyrights que eles mantêm sobre todos esses aparelhos que funcionam de alguma forma conectados à internet, né? Então, e eu já vou me encaminhando para o final, os direitos de propriedade intelectual dessas empresas, eles estão se fortalecendo em detrimento do nosso direito de propriedade, de nós consumidores, que, aliás, é muito interessante, aqui eu volto para o gancho da Thaís. Parece que na era digital não existe consumidor, Fernanda. O Código do Consumidor não é aplicável, porque agora são os termos de uso, não é, que podem afastar as regras, as leis dos direitos nacionais e substituir um direito positivo por um direito imposto através dos termos e cláusulas, né, e termos de uso. Então, esses direitos de propriedade intelectual está sendo extremamente fortalecido em detrimento do direito de propriedade nosso, nós consumidores, pelos quais nós pagamos, diga-se de passagem, né? E eu acho isso muito preocupante, e eu acho que a gente tem que discutir isso, né? Eu trouxe aqui uma frase do Joshua Fairfield, que diz que nós somos, hoje, meros camponeses digitais que usam as coisas que nós compramos e pelas quais nós pagamos de acordo com o humor dos senhores digitais. Porque no dia que eles quiserem tirar qualquer funcionalidade do nosso aparelho, eles vão tirar. E a gente não vai poder fazer absolutamente nada. Porque parece que o judiciário até esqueceu que existe o Código de Defesa do Consumidor nessas lides envolvendo as grandes plataformas, não é? Eu escrevi um pouco mais sobre essa ideia em um artigozinho publicado na minha coluna do German Report, que é chamado Direito ao Reparo na Era do Feudalismo Digital. Porque, na Europa, já tem agora, já vai virar lei, esse direito ao reparo. Nós estamos, no século XXI, reconhecendo que um proprietário de um objeto tem o direito de consertar ele próprio ou de escolher para onde ele vai mandar consertar. Veja que avanço nós estamos tendo em pleno século XXI. Foi obrigada a União Europeia a fazer uma diretiva para poder garantir o direito dos consumidores de escolher quem é que vai consertar.
Ora, isso é óbvio que já estaria, e já estou finalizando mesmo, já está abrangido nos meus poderes proprietários, isso é óbvio. Para mim, foi até uma surpresa quando saiu uma diretiva europeia regulando isso, né? Então, eu queria, na verdade, só trazer para vocês essas inquietações. Perdão, vou deixar aqui meus contatos no LinkedIn, no Instagram e a coluna do Migalhas. E queria trazer essas inquietações para vocês, porque me parece que nossos poderes proprietários estão sendo esvaziados pelas grandes empresas de tecnologia e que, de certa forma, isso não deixa de nos colocar numa situação semelhante à situação do feudalismo, né, em que os servos apenas detinham o uso dos seus equipamentos de trabalho do dia a dia. E daí vem a ideia do feudalismo digital. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Muito obrigada. Eu agradeço a professora Karina pela exposição, pela brilhante exposição. Eu estava pensando aqui, enquanto você vinha falando, né, que essas novas gerações têm muito essa coisa de viver experiências. E nós, que não somos velhos, só somos jovens há mais tempo, não é isso? Eu gosto de terra, eu gosto de propriedade, eu quero carro, casa, né? Mas é muito curioso, eu aprendi hoje com a professora Thaís que eu não uso mais superação, está extirpado do meu vocabulário, né? Mas acho que tem algumas inquietações da professora Karina que realmente chamam a atenção. Primeiro que aquela clássica distinção entre produtos e serviços está profundamente abalada. Não está superada, mas está abalada, né? E a questão é ainda mais grave quando a gente pensa que não apenas essas grandes empresas de tecnologia que fazem o seu próprio produto com o seu software e que sem o software não funciona, mas quando você tem uma série de outros fabricantes no mundo, como, por exemplo, empresas que fabricam aparelhos de telefonia celular, que se utilizam de um software específico de uma dessas empresas de tecnologia, né? A capacidade e o poder que elas conseguem construir na sociedade, atravessando, né, transversal nos mais variados setores da nossa economia, traz uma preocupação muito grande em como nós vamos lidar com essas questões, né? A tecnologia ela acaba produzindo um pouco isso, né? Eu acho que esse é também o objeto do nosso encontro, especialmente da próxima mesa, que a gente compreender como o direito vai lidar com essas novas questões da tecnologia, que nós ainda estamos perdidos. A verdade é essa, o direito a gente está sempre lá atrás, né? Tentando. Então, existe uma dificuldade, eu acho que esse é um ponto, não é do futuro, é mais do que atual na proteção. E a gente pensa, claro, dos consumidores, mas não só dos consumidores, dos próprios empresários que têm que se utilizar desses produtos para a sua atividade, né? Há um risco aqui muito grande, né? Então, eu queria agradecer muito pelas ponderações, tanto da professora Thaís, professora Karina, professora Elisa. Para mim foi uma honra, aprendi muito, como sempre aprendo com os professores, e vou encerrar essa mesa aqui para a gente já poder escutar os professores da próxima mesa. Muito obrigado a todos e uma boa sexta-feira.